Olá pessoal, tudo bem? Professor Jorman na área mais uma vez, e esse é o nosso canal Selva Questões. Hoje nós estamos aqui para discutir um tema muito importante que pode estar na prova do seu Enem, concurso público, então fique bastante atento. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre demografia, mais especificamente o estudo da população e o crescimento vegetativo na China. A China decidiu que os casais agora podem ter até 3 filhos. Calma, mas você deve estar achando estranho. O governo limita, estipula o número de filhos por habitante. Por que isso? Bom, só para vocês terem uma ideia, quando Cabral chegou ao Brasil, junto com suas caravelas e aquela história toda, em 1500, a China já possuía mais de 500 milhões de habitantes. E hoje, mais do que o dobro dessa população, 1,4 bilhões de habitantes, quase 3 vezes mais do que na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, a China enfrentou um dilema. Se a população continuasse crescendo da forma como vinha crescendo, iria ser complicado para o governo garantir educação, saúde, transporte, água, energia e principalmente comida para uma população tão numerosa quanto essa. Então, algumas décadas atrás, o governo decidiu limitar o número de filhos por casal em apenas um, abrindo algumas exceções para habitantes da zona rural. Se o primeiro filho fosse mulher, o direito de ter o segundo filho era concedido, até porque, pela própria cultura e história da China, o filho ajuda na lavoura, a filha mulher, a família tem que dar o dote para o marido na hora de casar. Então são algumas questões culturais que muitos casais preferiam ter filhos homens ao invés de ter filhas mulheres. Fato que leva a um grande número de crianças do sexo feminino em orfanatos, por exemplo, que são abandonadas pelos pais quando nascem. A maior parte das crianças em orfanatos na China são do sexo feminino. Isso é uma questão cultural. Pois bem, o país veio crescendo, veio se desenvolvendo. Muitos economistas acreditam que em menos de uma década vai ultrapassar os Estados Unidos e se tornará efetivamente a maior potência econômica do planeta, num PIB absoluto, digamos assim. Em reservas econômicas, já é o país que possui as maiores reservas econômicas de todo o planeta. Mas em termos absolutos de PIB, os Estados Unidos ainda está na frente, um pouco na frente. E em torno de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, deverá ultrapassar os Estados Unidos. E depois, com a melhoria da qualidade de vida, com o processo de urbanização recente no país, acesso a médicos, a educação, a informação, a qualidade de vida melhorou, o governo foi afrouxando essa legislação e permitindo que os casais tivessem até o segundo filho, em alguns casos, analisando caso a caso separadamente. Porém, quando você criou a política do filho único, e que perdurou por mais de 3 décadas, criou uma geração inteira sem irmãos, sem primos, tios, sobrinhos. Aquela relação que só pode existir, aquela relação parental que só pode existir quando se tem mais de um filho. Então muita gente não conheceu essa realidade. E agora o governo, ao afrouxar essa lei, permitindo até o 3º filho, tem que dar algumas condições de educação, o próprio parto, garantindo para essas pessoas que, se tiverem o 3º filho, o governo vai bancar parte dessa educação, dessa qualidade de vida para a população. Por que isso é importante? A Europa já passa por um problema sério de envelhecimento populacional. Na Espanha, por exemplo, o governo tem criado espaços de convivência dentro das empresas para estimular os funcionários a terem relação e possivelmente terem filhos. A Alemanha, por exemplo, ela dá um auxílio paternidade muito vultuoso e considerável para os pais que decidem ter o 3º filho. Então a China não está sendo uma exceção. Ela é apenas mais um de muitos países que têm criado estratégias para estimular a natalidade, porque é uma tendência natural. Todo país que melhora a qualidade de vida, que as pessoas têm mais acesso à educação, à informação, onde o processo de urbanização se intensifica, no primeiro momento ocorre aquela explosão demográfica, aquele crescimento acelerado da população. Mas, naturalmente, para o mercado de trabalho competitivo, pela possibilidade de se qualificar profissionalmente,
as mulheres acabam perdendo essa idade reprodutiva, investindo pesado na sua carreira, que é válido, que é importante, que é extremamente salutar, mas que para o conjunto total da população acaba refletindo no envelhecimento populacional. Então a China, ao incentivar a política do terceiro filho, ela quer garantir que o país não sofra com a falta de mão de obra no futuro, entende? Então essa é a grande questão da China hoje, essa questão demográfica. Estimular a volta da natalidade num país de franco crescimento econômico. E a ciência demográfica tem provado que quanto mais se melhora a qualidade de vida nos países, menos as pessoas querem ter filhos. É assim nos países mais desenvolvidos da Europa, o próprio Japão. Os países mais desenvolvidos têm dificuldade de garantir um elevado índice de natalidade e acabam sofrendo com o envelhecimento populacional e a baixa taxa de fecundidade dentro da sua população. Somado a isso, toda vez que o número de filhos por mulher ele acaba ficando inferior a 2, 1,8, 1,9, a tendência é que em muito poucos anos a população desse país comece a regredir, comece a diminuir. E em se tratando de China, por exemplo, onde a grande força está no seu grande mercado consumidor interno, também o governo já está pensando no futuro. Então, estimular a volta da natalidade para que um problema que já existe, que é o envelhecimento populacional, não se torne ainda mais sério no futuro. E aí, pessoal? Gostou da dica? Gostou da informação? Gostou da análise? Espero que sim. Então, fica aqui o convite para que você curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E não esquece, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem um material muito bom, muito legal para vocês. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.